Salve, salve, alunos do Melo Santos, sejam bem-vindos aí à nossa aula de língua portuguesa. Ok, professor Felipe aqui. Obrigado por todas as manifestações de carinho, obrigado também por toda a consideração que vocês estão tendo com a minha pessoa, tá bom? Em relação à situação que a gente está atravessando aqui no momento, tá bom? Muito obrigado, estou recebendo aí todas as palavras de apoio em si, muito feliz. Mas, se Deus quiser, em breve aí estaremos logo, logo, presencialmente aí, né, estudando português, redação e literatura. Tá bom? Então, na aula de hoje aqui, pessoal, o foco é a gente entender a respeito da transitividade verbal. Logo, se eu tenho uma palavra mais a palavra verbo em si, de certa forma que ela vai funcionar como? Transitividade. Essa palavra ela tem que te fazer lembrar de alguma coisa, tá bom? Transitividade vai te ajudar a alguma coisa. Essa transitividade, essa lembrança em si, ela vai trazer a respeito a quem? O verbo. Transitividade em relação ao verbo. Tá bom? Então, dito essas palavras, vamos lá entender esse assunto em si. E a imagem aqui, né, ela de certa forma ela vai facilitar o seu entendimento. Opa, transitividade. Ô, professor, está me ajudando aí? Sim, me lembra de trânsito, ok? Ou seja, transitar sobre uma rua, caminhar sobre uma rua. Então, assim, de certa forma, a transitividade verbal, ela é aquela situação onde eu vou ter um caminho, um trânsito, para chegar até o verbo, tá bom? Vamos ver alguns elementos a respeito disso. Vamos pensar da seguinte maneira. Quando a gente falou de sujeito e predicado, ok? De certa forma ali o sujeito é aquele ser sobre o qual eu vou declarar algo sobre ele, ok? Então vamos pensar aí que aqui dentro do slide, o sujeito ele está ocupando o lugar A dentro da minha estrutura. Em seguida eu tenho o verbo, que está no centro, e depois eu tenho o lugar B, tá ok? Então, quando nós estudamos o sujeito, nós percebemos que ele é aquele termo, ok? Do qual eu declaro algo, e ele está em acordo, em harmonia com o verbo, tá ok? Então, ali, se eu tenho o sujeito no lugar A daqui do meu exemplo, ele vai concordar com o verbo que está no centro ali da minha estrutura. E o que isso quer dizer? Quando nós, de certa forma, estivermos estudando concordância verbal, vamos ver justamente que a concordância é esse acordo que existe entre a pessoa que ocupa o lugar A com o verbo em si, tá bom? Então, isso daí nós vamos estudar mais à frente, mas eu já estou meio que dando um spoiler para vocês aqui, concordância verbal, ok? E a transitividade verbal? De certa forma ali, vai ser o quê? Algumas relações que são estabelecidas entre o verbo, que é aquele elemento que está no centro, tá bom? E os elementos que ocupam o lugar B dessa minha estrutura. Quando eu falo estrutura, eu estou falando aqui o lugar A, que está aparecendo aqui para vocês, ok? O verbo e o lugar B. Então, o estudo da transitividade verbal tem a ver com o verbo e quem ocupa esse lugar B aqui na minha oração em si, tá bom? Então, como eu falei para vocês que a palavra transitividade ela tem que me lembrar numa outra palavra, e ela me lembra a palavra trânsito, tá ok? É o caminho, é o trânsito que esses elementos que estão fazendo, que estão no lugar B, vão fazer até chegar ao verbo, tá bom? Transitividade verbal, em linhas gerais, de uma maneira um pouquinho mais fácil de entender, é exatamente isso, tá bom? O caminho que esses elementos que estão no lugar B vão fazer até chegar o verbo em si. Dito essas palavras, vamos para as categorias verbais. Por que é importante a gente lembrar de verbos, pessoal? Porque o que vai acontecer? Ele, dentro de uma análise, dentro do campo da sintaxe, que é onde nós estamos estudando ao longo dessas aulas, o que vai acontecer? Ele tem algumas classificações, tá bom? Vamos partir aqui para os exemplos, mantendo essa ideia de lugar A, verbo, e lugar B, e aí a gente continua explicando a questão da transitividade verbal. Dessa maneira fica fácil de você entender, tá bom? Primeiro exemplo, o atleta machucou o joelho. Segundo exemplo, a equipe precisa de reforço. Terceiro, o técnico deu uma oportunidade ao
jogador. Percebam que os elementos que estão na coluna ali do lugar B, alguns estão marcadinhos de vermelho e isso é importante você prestar atenção. Quarto, o jogo terminou. Notem também que aí no lugar B não tem ninguém ocupando aquele espaço. E o quinto, o juiz está cansado. Amigos, cada verbo ali ele vai ter uma categoria, vai ter uma classificação, ok? Então, vamos por partes para a gente conseguir entender aqui tudo. Outra coisa importante é que ainda falando do verbo e transitividade verbal, a gente precisa lembrar da palavra preposição, que é uma classe gramatical, tá bom? Da língua portuguesa, que funciona para ligar palavras entre si. E o que mais a gente pode lembrar a respeito dessa preposição? Que ela é uma palavra invariável. Se ela é invariável, ela não muda. O que é invariável não sofre mudança, não sofre flexão, ok? E além dela ligar as palavras entre si, ela vai estabelecer uma relação de vários sentidos no momento que ela faz essa ligação, ok? Pegando aqui um exemplo simples, pensando aqui em preposição, né? Então vamos lá. Estou com vocês. Eu tenho aí 3 palavras. Estar com vocês, ok? Estar é um verbo. Com, consequentemente, está ligando o verbo à palavra vocês, ok? Então, ela aqui funciona como uma preposição. No momento que ela faz essa ligação entre esses dois elementos, ao mesmo ponto que ela liga, ela estabelece ali também um sentido, um significado, ok? E qual seria esse significado? Se eu estou com vocês, de certa forma, ali seria um sentido de companhia. Então, a preposição com aqui, como já falamos de preposição em outros contextos em si, na língua portuguesa, a preposição com, ela liga a palavra estar à palavra vocês, e além de ligar, ela estabelece um sentido de companhia. Tá bom? Então, só relembrando aqui a respeito das preposições. Então, as preposições, vale lembrar também aqui, como está no slide, elas são classificadas como essenciais e acidentais. Diga-se de passagem aqui rapidinho. Essenciais, elas sempre funcionarão, como preposição. Elas não vão modificar a sua classe gramatical, elas não mudam a sua essência. Preposição uma vez, até o resto da vida em si. Ok? Quem são elas? A, ante, de, por, com, em, sob e até. Entre outras também. Tá? Coloquei as principais aqui. E já as preposições classificadas acidentais é porque, em alguns momentos, elas mudam de time. Como assim? Elas deixam de ser preposição e funcionam aí, de repente, como uma outra classe gramatical. Por exemplo, aqui, a palavra segundo, que está ali dentro dos exemplos que a gente tem aqui no slide. A palavra segundo, dentro de um determinado contexto, ela é uma preposição, porque ela liga uma palavra a outra, ok? E ao mesmo tempo que ela liga ali, ela estabelece um sentido, um significado. Em outro contexto, essa mesma palavra pode deixar de ser uma preposição e pode ser uma conjunção, que é uma outra classe gramatical, tá? Então, quando eu tenho essa variação, essa modificação de time, entre aspas, time, o que vai acontecer? Eu deixo de ser uma classe gramatical, eu pertenço a uma outra classe gramatical. Isso se chama preposição acidental, ok? E agora, vamos falar aí da locução prepositiva. Tudo isso para a gente relembrar e para poder falar também de transitividade verbal, tá ok? Então, pensa comigo agora aqui da seguinte questão. Simples. Locução, toda vez que vocês ouvirem falar a palavra locução na língua portuguesa, o que vai acontecer? Eu tenho 2 ou mais palavras que elas se juntam para funcionar como uma preposição, tá bom? Então, aqui, ó, a seguinte questão. Por causa de. Estou em casa por causa do coronavírus, ok? Essa expressão por causa do, ok? Ela é uma locução prepositiva, porque eu tenho 3 palavras que elas se uniram e, consequentemente, ela está funcionando como uma preposição. E o que a preposição faz? Ela, de certa forma, liga elementos dentro do texto ali, né? As palavras, liga as palavras dentro do texto e estabelece um sentido.
tá? Isso é a locução prepositiva. Então, vamos agora, em relação aqui, falar da transitividade verbal dos verbos transitivos, tá ok? Vamos lá ao que interessa em si. Verbos transitivos. Então, amiguinhos, todo verbo transitivo é aquele verbo que vai ser considerado por ter o seu sentido em si ali incompleto. Ou seja, se ele é incompleto, falta alguma coisa para completá-lo, aquele significado dele em si, tá bom? Ele vai precisar, então, aí de um complemento. Ah, professor, como assim complemento? Às vezes, a nossa alimentação, ela precisa de um complemento em si alimentar para que a nossa saúde fique 100%. É a mesma coisa no português. Verbo transitivo é aquele verbo que ele precisa ser complementado. Senão o seu significado em si, de certa forma ali, ele fica meio que vago, sem uma explicação mais direta, tá bom? Então aqui, ó, primeiro exemplo, o atleta machucou. O que que o atleta machucou? Ok? Então esse verbo aqui, machucar, é um verbo transitivo. Por quê? Se ele é transitivo, ele precisa de um complemento para que eu tenha ali, de certa forma, um significado mais completo a respeito do, do verbo em si, tá bom? A equipe precisa. Precisa de quê? Ok? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Tá vendo que a palavrinha de aí, a nossa preposição de, ela, quando eu vou perguntar para o verbo, né, precisa de que ele aparece, isso faz toda a diferença para a gente entender o que é um verbo transitivo, e aí ele vai ter umas subclassificações, tá bom? Então, diga-se de passagem também aqui, tudo o que vai ocupar o lugar B, que nós falamos lá, né? Lugar A, verbo e lugar B, tudo que for ocupar o lugar B aqui, dentro desse contexto, nós vamos chamar de complementos verbais, porque eles completam o sentido do verbo, tá bom? Isso, lógico, falando numa ordem direta, onde eu tenho lá sujeito, verbo e complemento, ok? Então, adiante aqui, nós vamos ver o verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo direto? Ou seja, é o caminho de um lugar diretamente até o verbo. O complemento caminha diretamente até o verbo. E esse caminho direto que o complemento faz até o verbo, ele não vai ter uma preposição em si. Quando ele não tem essa preposição, nós dizemos que esse verbo, perdão, o verbo ele é transitivo direto. Por que ele é transitivo direto? Porque o complemento caminha até o verbo sem a ajuda, sem a presença da preposição, tá bom? Então, vou apagar essa notificação aqui. No meio da gravação aparecem as notificações, né? Faz parte. Então, o verbo transitivo ele é transitivo porque ele tem o sentido incompleto. E se ele tem um sentido incompleto, ele vai ser chamado de transitivo direto, justamente porque o complemento caminha, transita até o verbo diretamente, tá bom? Então, diremos aqui nos exemplos que ele é o VTD, verbo transitivo direto, tá bom? E o nome, diga-se de passagem aqui, do complemento que completa esse sentido do verbo transitivo direto, ele vai ser um objeto direto, ou OD, como está aqui no slide para a gente, tá bom? Guarda isso, verbo transitivo direto não vai ter o auxílio de uma preposição obrigatória ali, tá bom? Então, lembra que falamos de preposição? Lembra que eu falei, ó, isso vai ser importante para a gente falar de transitividade. Olha as preposições aí fazendo a diferença. No transitivo direto, não tem a questão ali da presença da preposição em si, tá? Isso, gente, é lógico, falando especificamente para o 7º ano. Futuramente, quando vocês tiverem um pouquinho mais de leituras mais à frente, ensino médio, talvez até finalzinho do 9º ano, talvez vocês vão ter algumas novidades em relação a esse transitivo direto, essa questão da preposição aqui, tá? Então já fica a dica aí, ok? Um spoilerzinho, as coisas mudam, ou melhor, as coisas são complementadas, elas sofrem adaptações, ok?
Isso falando aqui da língua portuguesa. Agora vamos para o transitivo indireto. Ele é indireto porque alguém atrapalha o caminho daquele objeto chegar até o verbo em si. No trânsito, ok, do complemento até o verbo, eu tenho a presença da preposição. Logo, isso daí é um empecilho, ok? Então, indiretamente, eu não consigo indiretamente eu chego lá no verbo em si. Só que a preposição ela aparece ali justamente para me atrapalhar, ok? Então aqui, ó, a equipe precisa de reforço. Lembra que eu falei assim, olha para o verbo, precisar. Quem precisa sempre precisa de. Olha a preposição aí na minha resposta. Preciso de alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguém. Precisa de reforço. Tá vendo que toda vez que eu vou responder essa pergunta dentro do verbo, aqui a respeito do verbo, aparece a preposição de? Se essa preposição ela aparece quando eu faço essa pergunta para o verbo, aquele verbo é um verbo transitivo indireto, VTI, verbo transitivo indireto. É um verbo que precisa de complemento, só que nesse complemento tem a presença da preposição. Logo, quem completa o sentido desse complemento, desse verbo em si, perdão, é o objeto indireto, tá? Objeto direto não tem preposição. Objeto indireto tem a preposição, ok? Agora, gente, é como se fosse a soma dos dois elementos, verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Se você conseguiu entender o conceito dos dois, né, até aqui, não vai ser difícil para você entender o verbo transitivo direto e indireto. Ou também pode ser chamado de verbo bitransitivo, tá ok? O que seria bi? Bi, dois trânsitos, dois caminhos, um direto, outro indireto, tá ok? Ele também é um verbo considerado ali como um verbo que tem o sentido incompleto, só que ele vai precisar ter dois complementos para completar o sentido desse verbo em si. Um complemento, que é o objeto direto, outro complemento, que é o objeto indireto. O técnico deu uma oportunidade ao jogador. Quem dá alguma coisa a alguém, ok? Esse a é uma preposição, ok? Então aqui o técnico deu uma oportunidade ao, preposição ao, né? Que é artigo, preposição a mais o artigo o, ok? Então, falando do objeto direto primeiro, que é o primeiro complemento. Uma oportunidade completa o sentido do verbo dar. Sem preposição, objeto direto. Ao jogador, completa o sentido do verbo dar. Com preposição, objeto indireto. Tá bom? Então, a classificação desses verbos, aqui, verbo transitivo direto ou indireto. Então, se na sua prova aparecer falando que ele é um verbo bitransitivo, também está ok, também está de acordo, tá bom? Esse bitransitivo é um sinônimo para transitivo direto e indireto. Agora, amigos, vamos falar dos verbos intransitivos, ok? Esse prefixo in aqui é como se ele tivesse, de certa forma, me dando uma informação a mais também, que nós vamos ver agora com essa informação. Ele é intransitivo, o verbo é intransitivo, quando ele, por si só, já tem um sentido completo. Ele não precisa de ninguém para completar o sentido dele, ok? Ele, por si só, ele é majoritário, ele é um cara top, ele é um cara que sabe, é um cara que resolve tudo do jeito dele, tá bom? Então, ali, se eu falo que o verbo é intransitivo, é que aquele verbo, por si só, não precisa de complemento, tá bom? O jogo terminou. Ponto final, ok? Se tiver alguma informação a mais a respeito do jogo ali, que foi terminado, consequentemente, são informações extras, são informações que funcionam como acessórios. Isso veremos em outras aulas, ok? Então, aqui o verbo terminar é um verbo classificado como verbo intransitivo. Ele não precisa de nenhum complemento em si, ok? Então, amiguinhos, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Uma dica. A transitividade ela sempre vai depender do contexto em si, tá ok? Então, em algum momento, alguns verbos podem ser transitivos, ok? Como a gente está vendo aqui, e em alguns momentos ele vai ser intransitivo. Tudo depende do contexto. Tenho dois exemplos para ilustrar isso. Ele não fala. O verbo falar aqui é um verbo que, de certa forma, ali é um verbo que não precisa de nenhum complementar. Ele não fala, ponto. A informação lógica que me faz entender o que o verbo indica em si.
a ação que aquela pessoa não fala, ok? Então, agora olha o outro contexto. Ela falou. Se fosse só isso, beleza. Ainda diria que seria verbo intransitivo. Mas olha a expressão por completo. Ela falou com o professor, ok? Esse elemento que completa o sentido do verbo falar nessa estrutura aqui, ele é um objeto direto. Porque o verbo deixou de ser intransitivo, passou a ser transitivo e logo também transitivo direto, porque não tem nenhuma preposição, ok? Então aqui, objeto direto. Amigos, vamos falar agora de um verbo que ele é um verbo chamado de verbo de ligação. E eu coloquei o desenho do telefone para você lembrar, ligação liga, ok? De certa forma, se eu não me engano, nós já até falamos disso daí em algum momento das nossas aulas, verbo de ligação. Eu até brinquei falando do WhatsApp em si, tá bom? Então ali, qual é a função dos verbos de ligação? Eles vão ligar, ok? As características do sujeito, essas características ali de certa forma também, através do verbo, né? O verbo em si de ligação indica um estado, ok? E se ele está indicando um estado, ele não indica ação, ok? Falamos de verbos na aula de verbos que ele indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, se ele tem essas três possibilidades, ok? O verbo de ligação, ele sempre funcionará para indicação de um estado em si. Bom, o juiz está cansado. Então, ali, eu tenho aí juiz, está e cansado. Lugar A, verbo e lugar B. No lugar A, eu tenho um elemento, eu tenho um ser do qual eu falo algo. O que eu falo sobre ele? Está cansado. Então, o juiz é o meu sujeito. O está aqui, ele representa alguma coisa, de certa forma ali, um estado em si. Se ele representa um estado, ele não indica ação. Se ele não indica ação e indica estado, eu digo que esse verbo é verbo de ligação. E ele é ligação por quê? Tá vendo o sujeito? Tá vendo essa característica ali que eu estou falando do sujeito? Cansado? Ok? Quem faz a ponte entre esse camarada e esse camarada? O verbo está. Então, logo, eu digo que esse verbo aqui é um verbo de ligação. Ok? Então, vamos lá. Amiguinhos, estamos quase acabando a nossa aula aqui de hoje a respeito da transitividade verbal. Então, o que que acontece? Como eu sou aquele tipo de cara que gosta de ajudar sempre, eu trouxe aqui os principais verbos de ligação, tá bom? Essa listagem aqui são, de certa forma, ali uma cola que vocês precisam ter para o resto da vida de vocês, ok? Quais são os principais verbos de ligação? Ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar e permanecer. Ah, professor, por que de ligação? Eles têm justamente essa função de representar ali algum estado em si, tá ok? Diga-se de passagem que eu quero chamar a atenção para vocês aqui do verbo andar, tá bom? Que ele só funciona como um verbo de ligação quando justamente eu tenho um sentido figurado, tá bom? Então, quando o verbo andar estiver indicando a ação mesmo da pessoa andar, né? A pessoa em si andar, ali ele não vai ser chamado de verbo de ligação, mas sim verbos significativos, tá bom? Agora, se a estrutura da frase, o verbo andar está inserido ali, mas não está indicando a ação de andar, consequentemente ali ele vai ser um verbo de ligação. Eu ando apaixonado por vocês. Então aí o verbo andar expressa a ação de andar mesmo, ok? Não, aqui é o sentido figurado. Logo, esse verbo andar aqui ele vai funcionar como verbo de ligação, tá? Outros nomes para verbos de ligação também pode aparecer como verbos copulativos ou verbos não nocionais, ok? Então os verbos de ligação podem ter esses outros nomes também, copulativos ou verbos não nocionais, ok? E agora, amiguinhos, vamos para alguns exemplos com frases de verbos de ligação. Meu irmão é trabalhador, eu tenho o verbo ser aqui. Eu estou exausta, o verbo estar.
Seu pai parece nervoso, verbo parecer. Ele ficou feliz, verbo ficar. Eu ando cansada, ok? Aqui é aquela questão. O sentido do verbo é um sentido figurado, para, de certa forma, reforçar aquela característica pela qual a pessoa está em si, ok? A verdade é que a pessoa está cansada. Só que ao invés de falar está, ela está falando eu ando cansado. Então aqui é um sentido figurado, ok? Você continua divertidíssima, o verbo continuar. Ok, amiguinhos? Então aqui são alguns exemplos a respeito dos verbos de ligação. E aí, a gente vem para uma reta final dizendo sobre como classificar um verbo, tá ok? Então, a classificação do verbo ali, sendo ele de ligação ou verbo significativo, que nós já estudamos que são verbos que indicam ação, vai depender muito do contexto em si. Foi o caso que eu falei para vocês a respeito do verbo andar. Eu só posso classificá-lo como de ligação, verbo de ligação ou verbo significativo, dependendo do contexto, tá ok? Ou até mesmo ali como um verbo intransitivo. São os exemplos que eu tenho aqui embaixo. Verbo de ligação sendo o verbo andar. Eu ando ansiosa. O verbo andar aqui assume uma postura figurada, ok? Meu filho já anda. Ele pratica a ação de andar. Só que a ação aqui, ela por si só já fala tudo. Então, é um verbo intransitivo. Ontem andei 20 quilômetros. 20 quilômetros completa o sentido do verbo andar. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo. Tá bom? Diga-se de passagem, transitivo e direto. Ok, amiguinhos? Então, basicamente, na verdade, tudo que a gente precisava falar sobre transitividade verbal foi o que nós vimos nessa aula. E agora nós vamos ver alguns exercícios também a respeito desse conteúdo, ok? Muito obrigado pela sua compreensão, pela sua atenção e pela sua presença comigo aqui, ok? Vamos fazer alguns exercícios aí do livro, até mesmo no caderno também em relação a esse assunto da aula de hoje, ok? E, de certa forma, conversaremos aí a mais pelo próprio WhatsApp. Muito obrigado, fiquem com Deus. Logo, logo estaremos de volta aí nas aulas presenciais, se Deus assim nos permitir. E creio que Ele já está permitindo. Graças a Deus aí, eu estou bem, minha família, na verdade, a minha esposa que contraiu o vírus, ela está se recuperando bem, minha filha também está bem, tá bom? Graças a Deus ela está medicada, cada um está no cômodo aqui, quietinho em casa, cada um cumprindo aqui a quarentena e, consequentemente, aí em breve a gente estará junto, ok? Para continuar as nossas aulas de língua portuguesa, redação e literatura. Fiquem com Deus e até a próxima, amiguinhos. Muito obrigado pela presença.